24h.com. A informação com a confiança da Difusora. Você está ouvindo pela Rádio Difusora, Giro de Notícias. 17h17, Giro de Notícias. Já estou aqui com a Rosiane Carvalho, a comentarista política da Rede de Rádio Difusora, para a gente conversar sobre essa tensão que aconteceu no Senado. Rose, boa tarde. Oi, Geraldo, boa tarde para você, Rogerinho, Sol. Eu já quero um crachá do Giro de Notícias. Pronto, vai ser providenciado. Meu voto já é a favor. Ô, Rose, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, deixou a Comissão de Infraestrutura do Senado hoje, após ela ser alvo de ataques dos senadores Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Omar Aziz, do PSD, e de outros parlamentares. O Plínio afirmou, abre aspas para o senador, a mulher merece respeito, mas a ministra não, recusando-se a pedir desculpas. Antes, o Omar Aziz acusou a Marina de, abre aspas, atrapalhar o desenvolvimento do país, fecha aspas, devido à paralisação da obra da BR-319. A ministra, convidada para discutir a criação de unidades de conservação na Marinha no Amapá, afirmou que não poderia permanecer diante desse desrespeito. Bem, e daí começou, como diria minha mãe, o bafafá, né? Sim, foi pesado, assim, só de ouvir você falar, e não são figuras desconhecidas de quem está ouvindo a gente agora, nossas próprias, os nomes que você citou, mas tiveram outros nomes de outros estados também, e também da Amazônia, aliás, né, todos amazônidas, inclusive a Marina. O que acontece é que na fala já dá para sentir que passou da dose. Tudo na vida tem uma dose certa. Ato político, articulação política, estratégia política também tem dose certa, que nem remédio. Na dose certa, atinge o seu objetivo. Se passar da dose... Até se tomar muita água faz mal, né? Se passar da dose, o remédio vira veneno. Verdade. Então, esse contexto do que aconteceu ali, eu tenho a impressão, por tudo que se apresenta, que foi articulado mesmo para descredibilizar a ministra Marina Silva. Mas nos vídeos que já estão circulando na internet, alguns áudios nós vamos já compartilhar com os ouvintes, a gente percebe que passaram do prumo, passaram da dose. E ao invés de descredibilizar a ministra, o que eu estou percebendo, nos momentos seguintes, a correta ação dela de perceber o que estava acontecendo e se retirar, porque ela estava, inclusive, com o microfone dela desligado, né? Sendo atacada e com o microfone desligado. Então, ela pega e corretamente se retira daquele ambiente, ela recebeu uma onda de solidariedade. Veja, o tiro sai pela culatra. Muito bem. Vamos então ouvir agora. A gente começa primeiro ouvindo. É vídeo ou é áudio? É vídeo? Vídeos, é vídeo. Vídeos. Então vamos lá. Vamos para os vídeos então. Aí depois a Rose comenta. Vamos lá. Com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou. É os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, eu lhe respeito, não, eu lhe respeito. Pode olhar, mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Vamos, então, chamar os técnicos do INPE, pegar os polígonos, comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada, para ver o que aconteceu na estrada. Por isso que o que se propõe desde lá é a avaliação ambiental estratégica. Qual é o problema de fazer? Qual é o problema de ter governança? Se é para passar apenas os carros, não vai impactar nenhuma margem e outra, qual é o problema de fazer? Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho
pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse que eu não sou. Não venha mensurar a ética para mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou dizendo. Eu sou ético. Não, a senhora, eu não estou dizendo. A senhora subjetivamente... Mas o senhor disse que eu sou apenas ideológico. Não. O senhor disse. Eu disse que a senhora... Eu não disse... Senador, o senhor disse. Não é ideológica. Vamos pegar aqui. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5.000 obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, ministra. O Brasil está acompanhando o nosso debate, desculpa, ministra. senador. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu lhe fiz duas perguntas. Eu lhe fiz uma pergunta. Outra. A senhora não me respondeu até agora. Eu vou lhe responder. Qual é o PIB do país que tem 70%? Toda a agricultura dos países dependem da biodiversidade. Se o senhor for ver os processos... Mas é claro, senador. O senhor tem que olhar para o que diz a ciência. O senhor tem que olhar para o que mostra... Ministra Marina. Ministra Marina, a senhora está sem o microfone. Se a gente estabelecer um debate paralelo aqui, afora aquilo que é... Não, senhora, Vossa Excelência entrou num debate que não foi a pergunta feita pelo senador Omar. Bem, que temperatura alta, e olha que só foi a primeira pergunta, não é? Isso. Que ela fez, né? Ainda não tinha nem respondido a segunda, e na primeira já teve curto-circuito ali. Eu não vou nem entrar nesse momento no mérito do formato, mas na questão do perfil dos dois. O senador Omar Aziz é uma fala combativa, de autoridade e dificilmente questionado. É o perfil dele, é difícil questionar o senador Omar Aziz. A gente está acostumado até como jornalista, ele não é... E assim, ele acabou também ocupando espaços muito importantes que dão visibilidade, viabilidade para uma fala dele. Eu lembro ele desafiando o presidente do Senado durante a CPI da Covid. O presidente Bolsonaro não aguentou enfrentar o senador Omar Aziz. Então ele tem um perfil, ele tem aí um longo período e tempo, como todos os políticos do Amazonas, de defesa da BR-319, e todos eles miram na Marina como uma responsável a esse respeito. Só que, do outro lado, há uma mulher, uma das mais preparadas para o diálogo, uma das mais preparadas para a fala técnica, mas também com alta capacidade política. Quando alguém é desavisado, que não é o caso do senador Omar exatamente, mas muita gente olha para Marina Silva, pela vulnerabilidade física, pode depreciá-la intelectualmente, e se engana bastante. Você viu a capacidade dela de rebater. Eles tiveram de fechar o microfone dela. E ela continuou falando. E aí ele perde a paciência, porque quando ela responde se defendendo, ele disse, olha, a senhora não é a única ética, perde as estribeiras ali, por isso que perdeu o prumo. E ela continuou na fala técnica até ser silenciada. Só para concluir, mais uma questão sobre a BR-319, na fala dela, no outro momento, ela dá uma resposta objetiva, curta e, sabe, assim, que vai encralacar os políticos aqui do estado do Amazonas. Que ela fala, olha, vocês escolheram um bode expiatório, né? Porque eu já saí faz 15 anos, por que o Bolsonaro não fez? Por que o Temer não fez? Taranana. Vai citando todo mundo. E disse, inclusive, quando eu saí do ministério, eu deixei 2 licenciamentos prontinho, que são das cabeceiras. Fizeram a obra até hoje? Ela pergunta, não fizeram, agora que estão fazendo. E por quê? Porque estão me escolhendo de bode expiatório para quem promete e não cumpre. E claro que esse tipo de fala que confronta e desnuda muitas vezes também, ela causa irritação. E eu acho que isso causou também a perda do prumo. E ela falou também que falta governança, né? Tem que haver governança. Perfeito. Né? Eles, inclusive, ajustaram o discurso político, os ambientalistas. A gente entrevistou também uma pessoa do Observatório do Clima. Eles não falam em não fazer a BR. Eles falam, vamos fazer, mas tendo governança. Lembra que o AMON fez também uma viagem pela BR-319, todos os postos da Polícia Rodoviária, não tem Polícia Federal. Como é que você vai fazer uma obra que vai ter suas consequências e vai vulnerabilizar as pessoas que moram lá? Então, por que não a governança? As respostas dela assim, vão colocando numa encruzilhada quem de repente vai para o diálogo com a Marina e não está preparado para encarar esse tipo de mulher, né? Bem, são 17 horas e 26 minutos.
Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Rogério, eu vou chamar o intervalo e aí, para deixar o nosso ouvinte internauta com gostinho de quero mais, na volta, não desligue, que a gente vai ouvir a fala do outro senador, que é o Plínio Valério, e também, é claro, as considerações da nossa Rosiane Carvalho aqui no Giro de Notícias. O amor do Amazonas. Difusora FM informa a hora certa. 17h27, boa tarde. Venha saborear a melhor comida aqui no centro de Manaus, no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill, você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher. E também aceitamos convênios com empresas. Delícias Grill em 3 endereços: Rua Joaquim Sarmento 333 e 334 e Avenida 7 de Setembro 1015. Telefone 991080385. Onde comer bem não custa caro. Resolva o problema de lubrificação da sua máquina. Escolha um produto de alta tecnologia para seu perfeito funcionamento. Use Fortilube. Fortilube deixa sua máquina forte e potente. Fortilube é feito sob medida e passado pelo mais rigoroso controle de qualidade. Fortilube é um lubrificante de alta tecnologia que você encontra nos melhores distribuidores. Ligue e adquira o seu. 3616-4712. 3616-4712. Fortilube, o óleo forte da Amazônia. Com a semana imbatível da Montreal, você vai aproveitar ofertas especiais. Toalha pureza de banho de R$ 17,99 por R$ 15,99. Pano de copa Teca de R$ 5,99 por R$ 3,99. Semana imbatível, ofertas válidas até 31 de março. Só na Montreal. A velocidade pode te ajudar a chegar mais rápido, onde você menos espera. O excesso de velocidade é uma infração grave e um risco para a vida de todos, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran Amazonas e Governo do Amazonas. A Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, está expandindo a rede de distribuição de gás natural de norte a leste de Manaus. As obras já iniciaram nas avenidas Altaz Mirim, nas proximidades da rotatória do bairro Armando Mendes e em ruas do bairro Colônia Antônio Aleixo. Pedimos desculpas por qualquer transtorno. Para falar conosco, ligue gratuitamente pelo 117. Este trabalho reforça o compromisso da Cigás com o desenvolvimento da nossa cidade a partir do gás natural. Saiba mais em obras.cigás-am.com.br. Cigás, desenvolvendo o Amazonas com energia limpa e sustentável. ZYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM. 96.9, o amor do Amazonas. Você está ouvindo pela Rádio Difusora, Giro de Notícias. São 17h30 em ponto, agora na capital do Amazonas. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo rádio 96.9, pelo aplicativo Difusora 24H, pelas nossas lives também. Estou aqui com a Rosiane Carvalho, a nossa comentarista política da rede de rádio Difusora, e nós estamos aqui conversando a respeito do que aconteceu hoje, né? Uma tensão no Senado entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Omar Aziz, que nós já ouvimos a fala do senador e também da ministra, e que agora nós vamos ouvir qual foi a fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em relação à ministra. Vamos ouvir então. Ministra
tivemos só o áudio, tá? O áudio dessa discussão, que foi muito mais acalorada, que foi muito mais pesada. Ela dizendo que o senhor falou que queria me engasgar, me enforcar, e ele dizendo, e a senhora que me chamou de psicopata, a senhora está com medo de mim, e eu quero um pedido de desculpa, se o senhor não me respeita como ministra, o senhor não me respeita como mulher. Foi muito mais pesado, né, Rose? Foi. A ministra Marina Silva, embora a gente perceba o grau de nervosismo, porque não é simples, eu mesma ouvindo como mulher, me sinto muito violentada, agredida com essa fala toda. Difícil você... Tenho certeza que alguns ouvintes de igual forma, porque ainda que você não concorde plenamente com o outro, quando você se depara com um cenário de injustiça, né, em níveis normais, no padrão normal de humanidade, você não tem como se indignar. Não tem como também você se alegrar e rir desse cenário geral do Congresso Nacional. Mas ela chamou ele de psicopata? Ele disse que quando via a Marina, tinha vontade de enforcar a Marina. E olha só como o parâmetro é misógino. O ministro dos Transportes foi também nesse espaço do Congresso Nacional e no momento de questioná-lo, o senador Plínio Valério usou uma linguagem completamente diferente e, se você reparar, até covardada, porque ele fez questionamentos, fez críticas ao governo, mas não é nada com o senhor não, ministro. Com o senhor, nós estamos juntos. E o ministro engoliu, jantou, chegou cheio em casa, como a gente diz, jantou o Plínio Valério, né? Chegou ao absurdo de ter que defender o IBAMA, o ministro do Transporte, que internamente no governo, eles são setores adversários. Mas os absurdos que o Plínio falou foi rechaçado pelo ministro do Transporte, Renan Filho, e não sofreu nem de leve qualquer fala nesse sentido. Isso é uma fala misógina e é preciso que a gente coloque sim nesse parâmetro. Não é possível admitir que mulheres nesse ambiente sejam tratadas dessa maneira. Agora, Rose, você falou que você ficou indignada, né? E nesse momento você está indignada. Mas na fala que ele disse, abre aspas para o senador Plínio Valério, eu estou me referindo à ministra, eu não estou me referindo à mulher. A mulher eu respeito, a senhora está entendendo errado. Você acha que nem isso ameniza? Não ocorre. Há uma institucionalidade que precisa ser respeitada. Muitas vezes, algumas pessoas, com o presidente Bolsonaro, tratavam em alguns termos que eu considerava completamente desrespeitoso, porque há uma institucionalidade de cargos. E isso é necessário respeitar. Veja, a gente quando entrevista ex-presidentes, ex-governadores, a gente chega aqui esculhambando? Não, nós chamamos inclusive de presidente, de governador. Vossa Excelência. Nós somos só jornalistas, estamos numa rádio, numa linguagem mais coloquial. Um espaço institucional precisa ser tratado de tal maneira. Então ele não pode chegar e dizer assim, olha, como mulher eu lhe respeito, mas como ministra não. Ela não foi convocada como mulher. Ela foi convocada como ministra e ela, mesmo nervosa, responde nesse sentido. A outra questão que é importante, que não está distanciada dessa realidade, de tudo que a gente viu aí, é que nós somos um país misógino e nós precisamos encarar essa realidade. Nós odiamos mulheres em muitos espaços, inclusive na vida em sociedade. Nós estamos, no comparativo com outros países, acima da média mundial da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, de país que mais mata mulheres, né, que trata da violência de gênero. E mais uma observação. A matança de mulheres, a morte de mulheres é uma ponta do iceberg da violência de gênero. Ninguém odeia a mulher hoje e já no outro dia mata. O ódio das mulheres é, inclusive, em rejeitá-las em espaços como esse aqui. Há muitas mulheres comentando de política no estado do Amazonas. Será que só nasceu eu, desde que eu nasci, que é só eu que posso comentar, que a difusora abriu esse espaço, né, e respeita esse espaço de mulheres? Não. Mulheres não são valorizadas em determinados espaços, né? E como ministras também. Então, é disso que nós estamos falando. E a Marina Silva, mais uma vez, tendo consciência disso como mulher, não pode se furtar a esse entendimento e a esse posicionamento. Então pode-se dizer que o porte da Marina, eu me refiro ao porte físico da Marina Silva, isso acaba que, de certa maneira, entre aspas, incentivando, dando uma liberdade para que alguns políticos, né, se reportem a ela de forma desrespeitosa, Rose? Bastou ser mulher. É muito perceptível o tratamento em relação a isso. Isso não é mimimi. Agora, assim, dentro da interpretação política, tem uma frase do Serafim Corrêa, que ele já fala há muito tempo e que eu gosto muito de aprender com ele. Ele disse, Rose, tem dois tipos de pessoa que você não pode discutir nunca, porque você vai sempre perder.
Pessoas que usam saia, o padre e a mulher. Então vai perder o prumo, olha só. O objetivo era descredibilizar, criou uma onda de solidariedade à ministra. Então, politicamente, foi um tiro pela culatra, foi um erro político. Mas você acha que esse erro foi só do senador Plínio ou também está envolvido o Omar? Senador Omar, o senador que estava lá que não foram na presidência, dois, o Marco né? Rogério, viu como ele fala, se reporta? Não, se a senhora quiser se retirar, se retire e tal. Enfim, há uma consequência nessa fala. No contexto geral, talvez eles também agreguem um tipo de como é que a gente fala? De atração de um determinado grupo, uma determinada bolha. Mas, de forma geral, eu, por exemplo, eu sempre acompanho pesquisas, né, as publicadas, as não publicadas, para a gente acompanhar esse andar político até a eleição. O senador Plínio Valério, desde aquela última agressão com a Marina Silva, não teve uma alteração. Eu pensei que talvez tivesse uma onda, não teve uma alteração. E, em alguns casos, no sentido político, aí não é no eleitoral, no sentido político, fragilizar uma ministra dessa maneira, não dá para demitir uma ministra depois que ela é agredida dessa maneira, ainda mais sendo a Marina Silva, entendeu? Então, a fragilização política da estratégia deles aconteceu por um erro deles de dosagem, né? Muito bem. Rosiane Carvalho, para a gente finalizar a nossa conversa, os nossos comentários a respeito desse episódio, que ainda vai dar muito o que falar nessa semana, já está aí nos principais sites, vai ser logo mais notícia, né, nos principais telejornais brasileiros. Agora eu pergunto para você, ela se retirou, né? Um assunto tão importante e um assunto de tanta importância para nós aqui do Amazonas. Ela se retirou. Há alguma possibilidade de ser retomada essa conversa? É necessário o tempo de ser retomado. E eu penso que o envolvimento da sociedade é mais que fundamental, porque o que não foi debatido lá é que vai ter uma consequência importantíssima na rotina das nossas vidas. E é preciso que a gente consiga compreender, de alguma sorte, que a pauta de defesa em relação à violência contra as mulheres, a pauta ambiental, ela não pode ser uma pauta fechada ao grupo da Marina Silva. Ela é do interesse de todos nós. Como é também a BR-319, não é a pauta só do senador Omar, ou só do senador Eduardo Braga, né? Ela é uma pauta de interesse de todos nós. Nós devemos participar, mas de forma consciente que cada passo terá uma consequência nas nossas vidas. Então, assim, esse debate aí é lamentável. A indignação não é algo errado, não é algo que possa nos envergonhar, é a demonstração de um caráter, de uma visão social, de uma consciência de sociedade. Portanto, eu não me envergonho ou não acho errado eu me indignar com determinadas coisas. Absurdos devem merecer a nossa indignação, e é diante disso que eu presto a minha solidariedade, sim. A ministra Marina Silva, nenhuma mulher merece ser tratada desta maneira. Rose, isso vai ser discussão aí nos bares, vai ser discussões nos mercadinhos, nas esquinas desse Brasil. E é claro que cada um vai tirar a sua conclusão e vai ter a sua pergunta para dizer. Mas vai ter também aquele lado que vai dizer, será que a ministra não se sentiu acuada naquele momento e tentou fugir dessa discussão? Será que vai ter alguém que pode pensar assim, eu acho que ela aproveitou aquele momento para fugir do embate? O senso comum mais raso, possivelmente. Então, porque se você conhece o perfil da Marina Silva, ela é alguém que encara diálogos com diferentes nichos, é da história da conduta dela. A forma como ela respondeu, encralacou, na verdade, eles que fugiram, né? Eles fugiram do debate porque não aguentavam nos argumentos e foram para a acusação e tiraram o microfone dela. Se você está no ambiente, se eu estou no ambiente aqui tentando conversar, se eu estou com você conversando de política e entra algum gaiato tentando só me depreciar, o que eu vou fazer aqui? Eu não preciso disso, assim. Estou dando uma comparação no sentido de que ela fez correta a atitude dela, né? Se sentiu desrespeitada e se retirou. Olha, Geraldo, só para deixar para amanhã uma pontinha, como eu estou aprendendo aqui com você, de vontade, é que a gente tem suíte daquela informação de ontem. Teve um encontro lá da Maria do Carmo, do Alfredo Nascimento, com o presidente Bolsonaro. Depois do voo? Sim. Opa. E vai ter um vídeo lá da Michele Bolsonaro já apresentando a Maria do Carmo como pré-candidata. Não conta tudo. Tá bom, não dá spoiler. Amanhã. Os detalhes amanhã, a Rose vai voltar no horário de 17h15 para falar
a respeito desse desdobramento, né? Se encontrou no avião o Omar Aziz, a Maria do Carmo, o Alberto Neto, chamou ela de... como é que chamou? Minha governadora. E aí a Rose vai trazer amanhã o desdobramento e quem sabe até também o desdobramento desse assunto que vai ter da ministra com os senadores Omar Aziz e o Plínio Valério e os outros senadores também. Rosiane Carvalho, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço sempre, Geraldo. Obrigada mesmo. Essas coisas que você traz para conversar, esses assuntos, eu tenho certeza que tem muita gente tomando café nesse momento, com aquele pãozinho torrado e aquela bolachinha e aproveitando esse assunto aqui no Giro de Notícias. Muito obrigado. Vou já atrás do meu também, então. Opa, vai lá tomar seu café, Rose. 17h43, Rogério. Vamos agora para as informações do trânsito, Rogério, por favor. Acidentes podem ser evitados. Não interrompa a alegria. A vida é uma só. Rondobras que deseja vê-lo bem todos os dias do ano. O trânsito agora. Olha, o trânsito agora na Cosme Ferreira, sentido centro-bairro, bairro centro, tá muito tranquilo, quando são 17h44. Na Dj.